Olá, pessoal do oitavo período, espero que estejam todos bem. Diante da nossa situação atípica, eu vou estar gravando alguns vídeos para vocês, para auxiliá-los nessa empreitada para fazer o TCC1. Eu recomendo que vocês continuem entrando em contato com os orientadores, para que vocês consigam, continuar dando andamento nos projetos, a fim de que vocês não corram risco de ficar muito corrido mais para frente. Eu deixei no SEI já uma atividade para vocês para essa semana, com o intuito de vocês ficarem com presença, né? A atividade é bem simples, é para vocês me passarem o tema e a delimitação do trabalho de vocês. Quem ainda não escolheu o tema, não tem a delimitação, entre em contato com os orientadores. E, principalmente no item da delimitação, caso vocês precisem de ajuda, entre em contato também. Eu estou à disposição para sanar as dúvidas de vocês com relação à metodologia dos projetos, então vocês podem me mandar por e-mail, por WhatsApp, para que eu possa auxiliá-los. E vamos tentar deixar o máximo adiantado possível esse projeto durante esse período que nós estamos de quarentena. Eu sei que nem todos vocês estão, de fato, em casa de quarentena, mas vamos fazer o possível para continuar dando andamento nesses projetos. Eu vou continuar orientando vocês relacionados à metodologia. Então, se vocês tiverem dúvida com relação à citação, o que colocar num item, o que não colocar, vocês podem estar entrando em contato. E hoje eu vou fazer essa aula para vocês falando especificamente das referências. É importante que, conforme vocês forem consultando o material, que vocês já vão montando as referências, porque é muito comum o aluno chegar no final do trabalho, terminando o projeto ou o TCC2, e aí quando ele vai começar a fazer as referências, ele já não encontra mais algum livro, algum material que ele tirou, por exemplo, uma citação direta ou indireta, tanto faz, e aí essa pessoa acaba tendo que tirar essa referência, essa citação do trabalho, e às vezes é uma citação super importante, porque não consegue achar o restante das informações para fazer a referência. Dessa forma, eu recomendo, então, que vocês vão fazendo a referência junto com o trabalho, para que vocês não fiquem perdidos depois e não corram risco de não achar mais uma determinada referência. Outra coisa, no projeto, não tem necessidade de vocês citarem, de fato, tudo que está na referência. Porque a ideia do projeto é que vocês pesquisem material que vai ser usado para desenvolver o TCC2. Dessa forma, nem tudo que consta nas referências do projeto precisa constar no texto que vocês desenvolveram esse projeto. Mas é um material que possivelmente vocês vão usar, né, na segunda fase, que é o TCC2 no próximo semestre. Eu vou começar, então, aqui falando um pouquinho para vocês dessa questão das referências. Inicialmente, nós vamos falar sobre a referência de um único autor, que é a mais simples, o nome do autor, né, o sobrenome, vírgula, o nome. Vocês têm que tomar muito cuidado com essa questão de pontuação, até mesmo porque um dos itens que é avaliado no projeto de vocês é a questão de metodologia, então, onde é ponto, onde é vírgula, tem que tomar muito cuidado com isso. Outra questão importante quando vocês forem apresentar o banner, um dos itens que o professor que for avaliar vai analisar é essa questão da metodologia. Então, vocês têm que tomar muito cuidado com isso para não ter desconto de nota. Buscar utilizar o material mais recente possível. Dependendo do tema de vocês, o material vai poder ter no máximo 2, 3 anos de publicação, porque o tema é muito recente. Se o tema for mais de cunho filosófico, aí tudo bem você usar materiais mais não tão recentes, né, mais antigos, mas fazer o possível para usar edições mais novas, né, mais recentes dos livros, do material que vocês forem utilizar. Até mesmo porque, dependendo do tema,
é muito comum as pessoas que vão avaliar acabar descontando nota porque você usou um referencial muito antigo. Dessa forma, então, usem material mais recente possível para que vocês possam desenvolver o trabalho, possam ter um bom referencial teórico e vocês não corram o risco de ter desconto de nota. É comum, inclusive, principalmente no TCC2, que quando a pessoa usa um referencial muito antigo, ou seja, autores muito antigos, é comum, inclusive, até reprovar. Então, vocês têm que fazer o possível para usar o material mais recente possível, para que vocês, né, pontuem o máximo nesse quesito. Então, o autor, o título da obra, se tiver subtítulo, vocês vão colocar, o local de publicação, o nome da editora e o ano da publicação. Então, respeitando certinho a pontuação, para que vocês, né, deixem tudo conforme as normas. Obra com até 3 autores. Nessa situação, vocês vão fazer da mesma forma, colocando sobrenome, nome, sobrenome, nome, um na frente do outro, tranquilamente. O título da obra. Essa obra em específico é uma obra traduzida, então tem que colocar essa informação também. A edição, se isso for possível identificar, né, tem obra que não é. O local da editora, a editora e o ano. Quando se trata de obra com mais de 3 autores, a gente costuma colocar a expressão et al, que significa e outros, que é aqui que eu circulei para vocês. É muito comum, às vezes você pega um artigo científico que ele foi feito por 10 pessoas, 5 pessoas, principalmente em outras áreas, como por exemplo a área da saúde, que às vezes a equipe toda, né, ajudou a fazer a pesquisa. Então tem que constar o nome de todo mundo na obra. Nesse caso aqui é um livro que ele foi escrito por várias pessoas. Aí o que eu faço? Eu pego o nome da primeira pessoa que aparece e, né, faço a referência desse nome e coloco na frente et al, que significa que existem outros autores também. E continuo a referência normalmente, o título da obra, subtítulo, local da editora, editora e ano. Aqui embaixo eu trouxe uma obra, que é um artigo científico, que foi publicado numa revista científica, e também foi produzido por várias pessoas. Então, o sobrenome, nome do primeiro, a expressão et al, o título do artigo, que significa que se encontra em um livro ou em uma revista específica, o nome da revista, o ano, volume, as páginas que esse artigo se encontra dentro dessa revista e, né, disponível em o link e a data de acesso. É muito importante que quando vocês pegarem algum tipo de material da internet, como artigo científico, notícia, esse tipo de coisa, que vocês coloquem o link de acesso e coloquem o link certinho, porque tem muita gente, avaliador, que costuma consultar os links para ver se realmente aquilo que você falou está constando naquela revista, naquela publicação. É de suma importância que vocês usem publicação de qualidade. Evitem blogs, Wikipédia. O Wikipédia não é referência, porque é um site que qualquer pessoa pode editar as informações e acrescentar informações. Então, busquem o máximo possível usar material de qualidade para que vocês não tenham, inclusive, um desconto de nota nesse item, tanto no TCC1 como no TCC2. É muito importante que vocês usem material de qualidade. Procurem artigo científico, monografia, tese, dissertação, livros. A universidade mesmo tem um acervo bibliográfico na biblioteca digital muito grande. Eu, sempre que eu vou fazer algum artigo científico, eu uso a biblioteca digital. E vocês têm acesso a essa biblioteca. Muitas vezes, o material disponível na biblioteca virtual da universidade, ele é até mais atualizado do que o disponível na biblioteca física. Além de ser muito mais acessível, né? Você pode acessar de casa, inclusive durante o período de quarentena. Usem a biblioteca virtual da universidade e enriqueçam o trabalho de vocês, porque isso vai ajudar vocês a terem uma nota razoável, uma nota boa, tanto no projeto como no banner e também no TCC2 no próximo semestre. A gente ainda não sabe se vai permanecer as mesmas datas de entrega
de TCC1, de TCC2, de apresentação. Mas, como eu disse a vocês, vamos, né, dando continuidade aos projetos para que não fique corrido depois quando as aulas voltarem, de forma presencial, né? Que nós estamos fazendo da forma virtual. Obra coletiva com responsável intelectual. Essa obra, no caso, geralmente acontece de livros que são escritos por vários autores, cada autor escreve um capítulo diferente, e tem uma pessoa que é responsável por organizar, por juntar todos esses capítulos. Nesse caso em específico, eu usei um capítulo que faz parte desse livro. Então, como que eu faço para citar isso? Eu vou usar o sobrenome, nome do autor normal, o título do capítulo, né, que significa que se encontra em uma obra coletiva, o título da obra, a pessoa que organizou essa obra, edição, se tiver, o local de publicação. Aqui, nesse caso, essa obra foi publicada por 2 editoras diferentes, de locais diferentes, por isso que eu trouxe Florianópolis e São Paulo, e o nome das 2 editoras, o ano de publicação e as páginas que se encontram esse artigo, esse único capítulo que eu usei para fazer o meu trabalho. Obra com autoria de pessoa jurídica. Aqui no Brasil é muito comum vocês usarem, por exemplo, dados ou informações publicadas pelo CNJ, IBGE, IPE, STF. Então, nessa situação, quando não tem um autor específico, a publicação representa o órgão, a gente coloca o nome do órgão em maiúsculo, o título da publicação e, se tiver disponível na internet, né, o link e a data de acesso. É muito importante que vocês coloquem a data de acesso e o link certinho. E se você pesquisou nesse determinado site, nesse artigo, nesse material várias vezes durante a pesquisa, a sua data de acesso pode ser a primeira data que você acessou ou a última data, tanto faz. Você coloca uma data só. Não tem necessidade de você ficar repetindo a mesma referência, mesmo que você tenha consultado ela várias vezes ou uma única vez ao longo do seu trabalho. Obra sem autor, que é muito comum quando a gente usa a internet, principalmente sites de notícia, às vezes saiu uma notícia de última hora e saiu direto da redação, então não tem um autor específico, quem estava lá na redação na hora que fez a notícia de forma bem rápida. Nesse caso, a gente usa o nome do órgão, o título da publicação e, né, no caso, disponível e a data de acesso. Uma questão importante: quando vocês forem fazer a citação indireta ou direta no trabalho de vocês vão usar da mesma forma o nome do órgão, o ano que essa publicação foi realizada e, se for o caso, né, se for uma citação direta, em que você copia de fato um trecho, aí você é obrigado a colocar também o número da página. Se não tiver número de página, você pode pôr página 1, que é o que geralmente acontece com sites de notícia, que geralmente tem só uma página, né? Agora, se, por exemplo, se tratar de uma notícia que tem as próximas páginas, página 1, 2, 3, mesmo sendo na internet, aí você coloca página 1, 2, 3, da mesma forma. Artigo publicado em periódico, que é o caso de artigo publicado em revista científica. Se eu usei um artigo científico dessa revista, vou colocar lá o sobrenome do autor, o título do artigo científico, aí o nome da revista, o volume, o ano de publicação e as páginas que se encontram esse artigo. Quando eu usar monografia, dissertação e tese, vou mostrar cada um deles para vocês. Sobrenome do autor, nome do autor, o título dessa monografia, tá faltando um ponto final aqui, a quantidade de páginas, que se trata de uma monografia, graduação, trabalho de conclusão de curso, ou trabalho de conclusão de especialização, o que for, a faculdade que foi apresentada, o local, aqui é a sigla da universidade e o ano que essa publicação aconteceu.
A mesma coisa no caso de dissertação. Mesma coisa, número de páginas, dissertação, a faculdade, o local, a sigla e o ano. E a mesma coisa no caso de tese. Só vai mudar basicamente aqui, né? Que é onde a gente troca monografia por tese, etc. Quando for artigo ou matéria de jornal, se for um jornal impresso, por exemplo, o Estadão, o nome do autor, se não tiver nome do autor, vai ser o nome do jornal, o título da reportagem, em qual jornal isso se encontra, em tal, o local da publicação, a data, o ano, as informações que você encontrar no jornal. Ah, mas e se eu não encontrar essas informações? Você vai colocar as informações que você encontrar. O ano de publicação é muito importante que você coloque. Se não tiver, você não conseguir identificar o ano da publicação de jeito nenhum, você vai colocar SD, sem data, no local que seria o local onde você colocaria o ano. Quanto à legislação, a legislação, você vai colocar o país, né, dessa legislação. Nesse caso aqui, se trata de uma resolução do Conselho Federal de Medicina, então eu coloquei aqui o órgão, a resolução, o número dela. Aqui é a ementa dessa resolução. Então, eu vou copiar aquele textinho que tem para definir do que se trata a lei. Aqui eu peguei da internet, então disponível em, e a data de acesso. Novamente, um novo exemplo de lei. Aqui, no caso, é o Código Penal. O país em que essa lei foi publicada, o título da lei, a data em que ela foi publicada, a ementa, disponível em e a data de acesso. Eu recomendo que, se vocês forem usar a legislação, que obviamente vocês vão, né, se trata de um trabalho jurídico, vocês peguem essa legislação no site do Planalto, porque vai estar super atualizado, é o local mais atualizado que nós temos, e vocês evitam, né, de acabar pegando algum trecho, às vezes, da legislação desatualizado. E isso também pode gerar um desconto de nota para vocês. Por fim, uma jurisprudência, né, o país em que essa jurisprudência foi elaborada, o local mais específico, né, nesse caso, o Estado. Poderia ser, por exemplo, o STJ ou STF, Tribunal de Justiça, né, do Estado de Minas Gerais, o número do processo e que tipo de processo que se trata, nesse caso aqui é uma apelação, o relator, o local em que houve a publicação, a data em que foi publicada essa jurisprudência, disponível em e a data de acesso. Basicamente, são essas referências, as mais comuns. Caso vocês tenham alguma outra referência que vocês não sabem como fazer, então eu solicito que vocês me enviem, tirem essa dúvida e vamos adiantando os projetos. O modelo do banner, eu acredito que a professora Estefânia já tenha colocado no SEI para vocês. Eu vou colocar também na nossa disciplina de metodologia. E conforme vocês forem terminando o projeto, vocês podem ir adiantando o banner também, né? Até mesmo para facilitar a vida de vocês, para não ficar muito corrido. Estou à disposição, então, qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato. E eu espero que vocês deem continuidade ao TCC durante esse período, até mesmo porque é um período passageiro e logo a gente vai estar presencialmente juntos novamente. Um ótimo dia para todos e até mais!